como que esse processo desperta o potencial criativo, utilizando material reciclável em objetos de decoração. O assunto é para o André Campos, diretor do Espaço Confraria da Madeira aqui em Porto Alegre. Tudo bom, André? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom, Maria? Como é que tá? Tudo bem, André. Unir economia, tu és formado em economia, mais arte-terapia, mais arte da marcenaria. Como é que é isso aí, amigo? Que equação é esta? Que mistura, mas uma mistura boa, uma mistura gostosa de fazer. O pessoal vai gostar disso. Sim, eu sou economista e aí tem a mistura junto com a Confraria da Madeira. A proposta da Confraria, que eu acho que ela explica tudo isso, né? A Confraria, ela tem uma proposta de desenvolver hobby e utilizando de pano de fundo sempre a marcenaria, né? E a marcenaria a gente estudou bastante aí com alguns especialistas, né? E descobriu isso como uma terapia também, uma opção de terapia. E aí que a gente cai na arte-terapia, que é exatamente como tu descreveste agora aí, utilizar a marcenaria para desenvolver esse potencial. E dentro da marcenaria tu pode utilizar material novo, mas também utilizar, vamos falar assim, restos ou sobras de outros projetos, para que tu possa expressar o teu momento ali, né? Então, a arte-terapia se completa nessa linha, né, dentro do nosso ambiente. Eu acho que eu vou somar aí também arquitetura para ti. Decoração, alguma coisa. O leque ele é amplo, né? Porque tu parte de um ponto, né? O que eu gosto de falar assim, a madeira ela é muito versátil. E aí quando tu coloca a tua criatividade sobre a madeira, as possibilidades são inúmeras, né? Desde um móvel desse convencional que a gente enxerga aí na nossa cozinha, na nossa sala, até obras maravilhosas aí que o pessoal acaba desenvolvendo. Sim. E tudo é uma questão de imersão, né? Quando tu pega a pessoa e dá o espaço para ele, dá o incentivo, a criatividade ela vai rolando em cima disso, né? Então essa é a nossa proposta, né? Dar o conhecimento, o básico do conhecimento, e num ambiente todo preparado, as pessoas aí, vamos falar assim, se desenvolver e se autoconhecer também, né? Tem esse outro lado. Sim, vai o potencial criativo de cada um. Vocês criam móveis, criam objetos, vocês trabalham também isso aí, porque não deixa de ser uma terapia, né? A gente poder se movimentar dentro de casa, trocar móveis e trocar o pano de um estofado, mudar a cortina, essas coisas todas. É uma terapia. Então, a arte-terapia, na verdade, ela é muito antiga no mundo, né? Sim. É algo que já se estuda há algum tempo, né? A relação não só da conversa ali do terapeuta, mas muito também de se utilizar, tirar a pessoa daquele senso comum, né? Da conversa e utilizar a parte manual, né? A parte física mesmo, né? Para que a pessoa possa expressar o seu sentimento, né? Então, a arte-terapia, já lá atrás, já começou a se perceber exatamente o que é a possibilidade de tirar a pessoa dessa discussão e colocar ela para produzir algo e, em função deste produto, sim, começar a avaliar as necessidades de cada uma dessas pessoas. Né? Quando a gente preparou essa oficina foi para mostrar o potencial, né, dessa frente aí em termos de terapia. E a marcenaria como um todo, a gente entendeu aí, né, ou o pessoal mais especialista nesse sentido mesmo, entendeu isso como uma grande janela para ter esse espaço e aí um profissional mesmo ele conseguir ajudar a interpretar aquilo que a pessoa está produzindo. E quem mais gosta de trabalhar com a madeira, no caso, são os homens, são as mulheres? Pois é, então deixa eu falar da confraria e tem algumas surpresas aí pro pessoal, né? Porque a gente já está um ano com o espaço aberto aqui em Porto Alegre, né? E para grande surpresa nossa e até bastante interessante, diria que 70% são homens, né? Então a grande diferença é que tem um grande número de mulheres aí que procuram os nossos espaços hoje, os nossos cursos, não só as oficinas como a de arte-terapia, de marchetaria, mas basicamente a de marcenaria mesmo, né, para aprender as técnicas de marcenaria e a partir disso produzir as nossas peças, mas também levar os seus próprios projetos. Então são 70-30, a gente tem um número grande de pessoas aí entre 30 e 50 anos, né, que também procuram muito no formato de um hobby para poder desenvolver, mas nos dois extremos também, né? A gente já chega a ter participantes nossos aí com 84 anos e também os mais jovens aí na faixa de 17, 18 anos também procurando espaço. Que móveis vocês constroem? Que objetos são mais criativos aí? Vamos lá. A gente tem uma metodologia para ensinar a marcenaria, né? O grande objetivo é ensinar as técnicas, porque
regular e um apoio de canto, onde a gente ensina as técnicas em madeira maciça. Depois disso tem uma peça que ela é em MDF, né, que é a grande, vamos falar assim, grande material da construção da marcenaria hoje em dia. E a gente ensina várias técnicas ali. Depois disso, a pessoa já aprendeu aí o que eu costumo dizer, que 80% das técnicas que um marceneiro ele tem na tua vida, né? E aí a gente convida a pessoa a trazer peças. Então a gente já tem lá apoios para notebook, a gente já tem alguns hacks, tem um rapaz que recém fez uma peça maravilhosa, está no nosso site lá para o pessoal ver, que é um apoio, um enfeite na sala dele, ali onde ele coloca vasos, ele coloca umas bonequinhas que são coleções da esposa dele. Teve um outro rapaz que já fez algumas peças para o quarto dos filhos, teve um outro que já está com um projeto ali, ele está desenvolvendo o que vai ser o berço de um filho. Então tem projetos variados, como eu disse, a criatividade ela vai longe nesse sentido. Então a pessoa aprende isso, leva o projeto para nós, né, e ele vai produzir. E o legal na confraria é que assim, eu tenho um ambiente inteiro preparado para que a pessoa possa desenvolver toda a técnica, produzir os seus móveis, né, e depois, né, o que eu acho que é o mais legal é levar para casa, chamar os amigos e falar, olha, isso aqui fui eu que fiz, né. Esse é o grande interessante. Imagina. Tem um lado de autorrealização também. Além da autorrealização, a economia, porque se vai realmente adquirir fora, talvez o custo seja 4, 5 vezes mais, e assim ele vai utilizar a criatividade, vai ter uma coisa dentro de casa feita por ele, a família vai compartilhar de tudo isso, ele vai fazer a terapia dele, porque vocês respeitam a questão das madeiras certificadas ou de reflorestamento, né? Isso, exatamente. Aí é um outro lado da confraria, porque não dá para imaginar um espaço desse onde você não consiga seguir as leis, né? Então, a ideia, a gente, o pessoal do SMAN que nos ouve, que teve lá na confraria, lá, tem licenciamento ambiental, tudo, e uma preocupação nossa é não só na compra do material, né? Porque hoje você compra material de origem controlada, tudo que IBAMA, a gente é criterioso e rígido nesse sentido, mas também o próprio descarte, né? Que é outra preocupação. Às vezes a gente está muito preocupado em consumir algo que foi controlado, mas o que sobra disso não dá para se jogar fora, de qualquer forma. Então tem todo um processo nosso, desde da aquisição, o manuseio e também os descartes que sobra. A gente tem um processo aí bastante fluido junto à Prefeitura de Porto Alegre, tudo que foi recomendado por eles, para também ter o controle do descarte. Então a madeira, são madeiras certificadas, de origem controlada, mais de origem controlada em si, né, para a gente garantir que o que está sendo produzido também não vai estar ferindo aí nenhum tipo de legislação, e muito mais também até bom gosto, até, né, o bom senso das pessoas. André, bom, como eu falei no início, tu és formado em economia, tens aí esse trabalho como um hobby, tem instrutores especializados, porque as pessoas precisam ter as medidas certas, senão é montar um armário e capaz de cair na cabeça. Não é? Qual foi a preocupação nossa? Quando a gente planejou a confraria, né, e montou e pensou nessas peças aí que seriam os modelos, obviamente a gente foi buscar o conhecimento para isso, né? Então, um outro parceiro importante nosso é o próprio Senai, né? Eu tenho instrutores nossos lá que são paralelos, inclusive ainda instrutores no próprio Senai, então eles trazem um conhecimento bastante rico nessa linha. Então tudo que é produzido tem uma metodologia por trás, né? Essa metodologia ela vai desde fazer o desenho, né? A gente não vai fazer um curso de desenho técnico, mas dar as noções básicas, né? Então preparar todo esse projeto, como ele vai acontecer, e os instrutores eles acompanham 100% dos participantes, né? Os confrades aí, que nós estamos falando da confraria, mas os participantes na execução. Então tem todo esse aporte de conhecimento, essa experiência. Um deles, para ter ideia, tem 18 anos dando aula de marcenaria, então conhece bastante coisa. Para que o projeto, no final, ele não ofereça nenhum tipo de risco às pessoas que forem utilizá-lo aí na sua casa. O colega que ele faz peças e as peças ele não guarda, ele dá de presente aos amigos. Ele sabe que são peças que as pessoas vão guardar aí com todo carinho. Então tu imagina dar um banquinho que ele vai despedaçar. Não faz sentido. Então tem todo um conhecimento e toda uma segurança, não só do ambiente, mas a segurança nas peças também. Tá certo. André, confrariadamadeira.com.br? Isso aí, o nosso site é esse, né? confrariadamadeira.com.br. Quiser ver umas peças todas, a gente costuma fotografar
para o pessoal e colocar no nosso Facebook, também Confraria da Madeira, né? A gente está ali na Avenida Maranhão, no número 402, um galpão ali nosso. Então convido vocês, mas também toda a audiência aí que queira nos visitar, fazer uma visitinha, conhecer o nosso espaço, conhecer a nossa proposta, ver as oficinas que nós temos. Tá? A gente tem agora, a gente faz muitas oficinas, acho que isso é interessante também, em datas comemorativas. Né? Daqui a 2 semanas a gente vai dar chance aí para o pessoal produzir, né? Ou levar a mãe para produzir o teu presente de Dia das Mães. Né? Então é uma proposta diferente, a gente já fez com os pais, fez com as crianças, fez no Natal e agora chegou a vez das mães aí. Então convido o pessoal a conhecer o espaço e essa oficina que vai acontecer dia 3 e dia 4, aí, Dia das Mães. Tá certo, eu tô dando uma espiada aqui no site, achei bem interessante. Olha, você vai presentear a mãe com uma experiência única. E vai, olha, além de anti-estresse, você vai ter orgulho de dizer, fui eu que fiz, mamãe. Tá bom, André? É isso aí. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigado a vocês, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, André Campos, falando aí dessa arte-terapia. Acho que é super legal mesmo, né? Poder trabalhar com a madeira, poder realizar aí criar um objeto, fazer um móvel, enfim, vendo aquilo, né, ser feito por você mesmo. Bacana mesmo, gostei demais aí do assunto arte-terapia no espaço Casa e Decoração desta tarde. Vamos lá? 26 graus aqui no centro de Porto Alegre, 14 horas 48 minutos. Guaíba FM 101,3, AM 720. Tradição na arte de informar.